E hoje nós temos, já no início do mês de setembro, a alegria de ter aqui o missionário redentorista, irmão Marco Lucas. Bom dia, irmão, que alegria estar aqui com você. Bom dia, Padre Catalfo, bom dia, Dani, bom dia a vocês também que nos acompanham pela TV Aparecida, esse programa tão especial, Bênção da Manhã. É uma alegria já começar o mês de setembro, esse mês dedicado à Bíblia, aqui bem juntinhos de vocês na casa de Nossa Senhora, essa mulher que acolheu a palavra de Deus. Daniela, antes de você fazer um monte de pergunta que você tem aí para o irmão Marco Lucas, eu gostaria de dizer que ele foi meu aluno. O irmão Marco Lucas representa a nova geração de irmãos redentoristas e eu tenho certeza que o Marco Lucas no trabalho, seja no trabalho na Editora Santuário, no departamento comercial, seja no trabalho no Seminário Redentorista Santo Afonso, mostra isso, a força redentorista dos nossos queridos irmãos. E hoje o irmão Marco Lucas, ele é diretor comercial da Editora Santuário e por isso, né, começamos o mês de setembro, o mês da Bíblia, a gente convidou ele para falar um pouquinho mais sobre esse tema, sobre esse mês que a gente, não é só para a gente ler só a Bíblia em setembro, mas é um mês para a gente exercitar mais, não é, irmão? Por que que o mês de setembro é o mês dedicado ao mês da Bíblia? Exatamente, a Bíblia ela não deve ser lida exclusivamente só ao longo deste mês, é um convite para que nós tenhamos esse contato sempre com ela, porque a palavra de Deus faz parte, é fundamento para a nossa fé. A iniciativa de dedicar um mês exclusivamente à Bíblia nasceu em 1971, quando a Arquidiocese de Belo Horizonte estava completando 50 anos. Era o jubileu então de ouro, e os bispos, sobretudo o bispo de Belo Horizonte, quis promover um mês intenso de reflexão, de estudos da Palavra de Deus, e a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos, percebeu isso como algo muito bom e quis levar para todo o Brasil. Então hoje, toda a igreja no Brasil é convidada a dedicar-se o mês de setembro como o mês de aprofundamento da Palavra de Deus. Digamos assim, é o mês que a igreja explicita mais esse amor, esse carinho à palavra de Deus, mas não quer dizer que é só esse mês não que devemos ter contato, temos que ter contato diariamente, por isso que todos os dias aqui no programa tem uma dedicaçãozinha no tempo para a leitura da Bíblia, né? O mês de setembro, irmão Marco Lucas, é também o mês em que a igreja celebra a memória de São Jerônimo, que foi o grande tradutor dos textos bíblicos, dos originais bíblicos. E a Editora Santuário tem um trabalho muito na esteira daquilo que fez São Jerônimo, no sentido de cuidar de uma tradução própria para a Bíblia de Aparecida. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, da Bíblia de Aparecida. Qual é o diferencial da Bíblia do Santuário Nacional, da Bíblia da Editora Santuário? Exatamente. No dia 30 deste mês comemoraremos esse grande santo da igreja, São Jerônimo. São Jerônimo, para quem não sabe, ele foi um homem, um biblista, que viveu durante os anos de 340 a 420, porém 80 anos, mas que foram bem vividos. E ele então teve esse grande privilégio e ao mesmo tempo essa grande dedicação de traduzir a Bíblia das línguas hebraica e grega para o latim, porque então era a língua oficial do mundo e também da igreja. E a Editora Santuário, tomando essa tradução de São Jerônimo, quis ainda facilitar para o devoto de Nossa Senhora, para você que nos acompanha. Veja a preocupação dos missionários redentoristas, que são os responsáveis, os cuidadores da Editora Santuário. Os missionários redentoristas, mais precisamente por meio do padre Vidigal, que mora atualmente no Rio de Janeiro, exemplificou, não fez com que a Bíblia fosse escrita de outra forma, não. Traduziu a Bíblia no linguajar que o devoto entenda. Porque a palavra de Deus, ela não é para ficar escondida, é uma carta de amor. E essa carta tem de ser revelada de uma forma simples, né? A gente quer comunicar algo, queremos comunicar algo de forma simples. E que as pessoas continuem essa missão de falar, de transmitir a palavra de Deus. Ainda dentro dessa pergunta do Padre Eduardo, a gente vê que na Editora Santuário também se preocupa. E tem a Bíblia da mulher, a Bíblia infantil, a Bíblia do catequista, como nós temos aqui, que a gente mostrou aqui no cantinho. Vou pedir para eles mostrarem. Qual é o diferencial disso, irmão Marco Lucas?
O diferencial é porque, digamos assim, o todo da Bíblia, o miolo, é o mesmo, porque a palavra de Deus, ela não muda, né? Mas cada Bíblia, cada versão traz aspectos particulares para aquele público. Por exemplo, a Bíblia da mulher. Qual é o diferencial dela para a Bíblia do homem, né? É uma Bíblia que traz encartes apresentando a atuação de grandes mulheres, mulheres valentes neste longo processo, né? Nesse longo projeto de Deus. Então, a mulher que ter essa Bíblia da mulher, ela vai perceber como a mulher faz parte do projeto de salvação desde o princípio. A Bíblia do homem, a mesma coisa, traz encartes narrando a figura de alguns homens importantes da história de salvação, né? Deus chamou lá Adão, Abraão, Isaac, e assim foi, e de modo pleno, como nos falava lá o padre Catalfo nas aulas, né? Se revelou por meio de Jesus Cristo, mas traz também aspectos desde o último apóstolo que morreu quase no fim do primeiro século. Irmão Marco Lucas, eu sempre pergunto para o Padre Eduardo quais as novidades do Santuário Nacional. Eu vou perguntar para ele hoje quais as novidades da Editora Santuário, os lançamentos. A Editora Santuário exercita diariamente essa grande missão de trazer coisas boas para os devotos. Os missionários redentoristas fundaram a editora em 1900, né? Então, ao longo desses anos todos, sempre teve essa preocupação de oferecer ao devoto coisas boas, coisas que edificam, que transformam e que fazem as pessoas serem gente como Deus assim nos quer. E, recentemente, falando já em Bíblia, nós produzimos uma Bíblia especial, vendo a necessidade do povo, das crianças, dos jovens, lançamos a Bíblia para catequese. É a Bíblia para a iniciação cristã, que traz encartes explicando aquilo que nós, como cristãos católicos, temos de saber desde pequenininhos. As orações principais, o Pai Nosso, Ave Maria, os mandamentos de Deus, da Igreja, como devemos e por que devemos rezar o Santo Terço, ou seja, coisas que vão nos inserir na fé. Eu cheguei para o programa hoje e eu fiquei surpreso com essa Bíblia da catequese. Eu de fato não conhecia ainda, né? E eu lembrei da minha época de catequese. Você sabe que eu fugi da catequese várias vezes, Fugiu, né? Padre Eduardo. Eu desistia da catequese. Então, o convite muito especial, eu imagino que uma das motivações da Editora Santuário ao propor essa Bíblia da catequese é essa também, de manter as crianças, de fidelizar as crianças na catequese, não é, Marco Lucas? Exatamente, porque hoje a catequese muitas vezes é vista como uma escola comum, né? A gente vai lá, faz tudo que tem de fazer, cumpre o preceito e depois recebe a primeira Eucaristia ou a Crisma e abandona a igreja. E não, a catequese é uma escola para a vida. Você vai aprender os fundamentos para que você possa viver uma fé mais integral, mais participativa. Então, a nossa preocupação em ter uma Bíblia assim é para mostrar também a importância da catequese, da vivência na fé, da participação na igreja. Se nós queremos um mundo melhor, eu não vejo outro caminho, outra saída a não sermos de Deus. Mas para sermos de Deus, precisamos conhecê-lo. Verdade. E será que se a gente ligar agora para a Editora Santuário, a gente consegue comprar uma das Bíblias, irmão? Mas é claro, a Editora Santuário está lá de prontidão. Os nossos colaboradores, graças a Deus, estão lá sempre atentos às necessidades. Então, é muito fácil. Basta entrar no nosso site, podendo comprar também pelo editorasantuario.com.br ou pode nos ligar. Isso, vamos falar devagarzinho aí. Lembrando que tem um QR Code na tela da sua televisão. Se você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, para esse código que aparece aí na sua câmera, o irmão Marco Lucas vai dar agora 10% de desconto na sua compra da Bíblia. Podemos dar sim, claro. Eu acho que é um incentivo. A gente tem que começar o mês da Bíblia tendo uma Bíblia, né? Como que a gente vai ser íntimo da palavra de Deus se a gente não tem uma Bíblia? E é interessante, eu sempre venho ao santuário fazer animações, ajudar, e eu gosto de,
naquele momento antes de começar a missa, perguntar quem tem Bíblia em casa, porque sabemos que o santuário tem esse grande projeto de se tornar a maior Bíblia a céu aberto. E é triste, é lamentável, muitos católicos não têm a palavra de Deus, e sendo que as Sagradas Escrituras, a tradição e o magistério são fundamentos essenciais para nós, né? Então ligue na Editora Santuário 0800 016 0004 e você vai ganhar de presente então esses 10% e você vai receber aí no aconchego da sua casa a palavra de Deus. E olha, lembrando que a pessoa compra a Bíblia, se ela tiver dúvida, mas eu não sei nem por onde começar. A Editora Santuário também tem publicações que auxiliam, que ajudam, né, irmão? É bem fácil. Muitas publicações. A Editora Santuário tem, de fato, esses livros que facilitam a leitura da Palavra de Deus. Temos uma coleção completa, inclusive, para quem é catequista, né, do Padre Bortolini. É uma coleção maravilhosa que traz aspectos de toda a Palavra de Deus, contextualizando quem é que escreveu, onde foi escrita, por que foi escrita, qual é a missão daquele livro. Sabemos que Bíblia é um conjunto de livros, né? Então precisamos conhecer cada um para a gente não interpretar a partir do que a gente acha. É saber para poder rezar melhor. Lembrando, gente, que a partir de amanhã, sexta-feira, o Bênção da Manhã, neste mês de setembro, teremos aquele programa especial que toda sexta-feira, tá? São os encontros com Jesus. É da Palavra de Deus para o Bênção da Manhã.